Nossa, mano, essa touquinha ficou muito touquinha cult mesmo, né? Tá lindo. É um cinéfilo. É um cinéfilo, é. Eu não Bom, gosto já tá dessa gravando, raça. hein? Queria falar que já tá gravando. Os comentários Opa! sobre a touquinha do nosso convidado estão entrando na edição do programa, inclusive. Eita. Ó, a gente está completando, estamos aqui completando o nosso ciclo, porque a exceção do podcast de vida curta da Arca lá, que aquele lá não conta, né? Porque afinal de contas era da Arca, né? Do Tá. nosso antigo site. Caso você não saiba, o antigo site de uma das pessoas que vos fala aqui, a Gabi tinha o Minas Nerds, eu tive a Arca durante muitos anos, depois fui lá editor do Judão, né? Mas a exceção do podcast da Arca, que gravava aqueles 3 velho ranzinza, a gente já trouxe outros integrantes da Arca aqui. O Paulo já participou, o Júlio, por incrível que pareça, também participou. O Paulo participou umas 2, 3 vezes já, na época do Animação. Aliás, Paulo, cadê o Animação? Você não volta nunca com essa porra desse podcast? Enfim, o Júlio, incrivelmente, já participou, mas agora, na falta de um, a gente tem 2 ex-integrantes da Arca aqui também conosco. A gente vai fazer um podcast. É uma surpresa para o Leandro, porque a gente vai fazer um podcast inteiro só sobre gibi de hominho. Eu acho que eu vou poder contribuir muito com esse podcast. Sim, sim. Inclusive, eu já vou começar falando sobre a grande influência do... Sei lá. Fala um nome aí, Rodrigo. Pelo menos o Leandro leu Authority, alguma coisa que ele lia que tinha palavrão. Né? Eu li porque eu adoro quadrinhos que tem palavrão. Mas, inclusive, pode falar palavrão aqui ou não? Pode. Então beleza. Se Então não tá pudesse, eu estava fora do podcast, né? Se eu pudesse, acho que eu não teria sido convidado, porque palavrão é meu segundo idioma, praticamente. Você leu Preacher também, né? Li Preacher. Eu li várias coisas, na verdade. É que quadrinhos... Eu nunca fui familiarizado com quadrinhos porque eu não tive a cultura de ler quando eu era criança, eu era filho de cults, né? Então o que eu lia? Eu lia livros. Eu não lia quadrinhos. Olha só, muito melhor que a gente. Muito mais culto, intelectualizado. Os meus pais, eles eram muito... eles achavam eles achavam que os quadrinhos não tinham muito a agregar, a não ser que fosse Turma da Mônica, que contribuísse com a educação de um modo geral. Mas o meu irmão, meus primos, eles não liam o gibi, então eu não cresci com essa cultura. E aí, como é que você imputa uma cultura dessa num cara mais velho, né? Então eu leio, mas eu leio muito só aquilo que me interessa de verdade. Alguns quadrinhos europeus, geralmente aqueles que já viraram filme, por exemplo, o Azul é a cor mais quente, eu tenho aqui em casa. Eu li muito Authority, até por influência do Rodrigo, o Planetary, né? Tem vários outros, Preacher. Eu li o Watchmen, que eu tenho aqui em casa, mas basicamente aqueles mais... Eu nunca fui muito de pegar sequências, tá? Qualquer coisa que você tenha que me prender muito, por muito tempo, me incomoda demais. Inclusive o MCU tá aí para provar. Eu enjoei do MCU muito antes de todo mundo enjoar. Muito antes de ser modinha enjoar do MCU, entendeu? Então, Mas você viu tudo, não mente não. Vi tudo. Eu vi até mais que o Rodrigo. O Rodrigo não viu, por exemplo, o Hulk. O Hulk do Edward Norton. Ele não viu. E eu assisti. Então, eu vi, na verdade, até mais que ele. Mas aí a cultura do cinema, para mim, é outra coisa. No cinema, eu sou, como todo mundo sabe, extremamente apaixonado. Eu gosto muito de ir ao cinema, eu gosto muito de estar ao cinema. Eu vou tanto ao cinema que esse ano, fazendo uma contagem pela minha conta do Letterboxd, eu fui 110 vezes ao cinema. Caraca, vamos falar sobre isso, não é sobre gibi de hominho, é uma brincadeira. Com a graça de Deus, porque vocês viram que eu sei enrolar bem, né? Tipo, eu não estava falando sobre um assunto. A gente não ia fazer isso com você, até porque eu também tô cansada de falar de gibi de hominho. Chega. Chega, né, Gabi? Vamos falar de coisa mais interessante. A gente vai falar, na verdade. Bom, não sei se você reconheceu as vozes, a gente está aqui com o Rodrigo Parreira, que é o nosso vulgo Machine Boy.
Sou e eu, hein, Rodrigo? Também com o Leandro Fernandes, que é o vulgo Zarco. Esse sou eu. Boa noite, bom dia, boa tarde para todos. Não sei que hora vocês estão ouvindo. Odiado Zarco, né? As pessoas odiavam o cult da Arca, né? Então, o cult maldito, né? O cult bastardo. Que foi uma alcunha que foi o leitor que deu, né? Tipo, a gente sempre brincou muito nos bastidores. O cult maldito, mas foi algum leitor que falou isso alguma vez em algum chat e aí pegou. Tinha comunidade no Orkut. Falar, aproveitando que o Leandro deu a dica, a gente vai falar sobre cinema. Sim. Mas não é especificamente sobre filmes, mas também. A gente vai falar sobre a experiência de ir ao cinema. Fernando, Fernando é ótimo. O Fernandes. O Fernandes. O Fernando é o espírito que aparece aqui. Esse é um erro muito comum que me acomete. Fique tranquilo. Leandro, você falou quantas vezes mesmo? Repete aí, quantas vezes foi ao cinema este ano? 110, na verdade 108. Eu dei uma arredondada por, né, licença poética, mas 108. Muito bem. Rodrigo, você estava acompanhando todas as vezes, não? Ou você foge umas vezes? Nem todas. Os filmes iranianos, holandeses e outros. Tailandeses. Isso. Aqueles filmes de 3 diálogos em 3 horas, eu não vi, não. Isso. Sabe o que acontece? É assim, eu sou um cara que sempre foi muito apaixonado, como eu já disse um pouco mais cedo, eu sempre fui muito apaixonado não só por filmes, por cinema, mas pela experiência de estar no cinema. Eu fiquei a minha infância, a minha adolescência inteira dentro de cinemas, indo nas sessões Coca-Cola que tinham no antigo Cine Alhambra em Santos. Meus pais me levavam muito, enfim, existe inclusive toda uma história por isso. Então, eu vou ao cinema para assistir qualquer coisa. Eu acho que qualquer filme, para mim, é uma experiência muito mais completa, muito mais imersiva do que quando você vê na tela grande, né? Eu me sinto muito vulnerável quando eu estou dentro da sala de cinema. Eu absorvo muito mais a experiência do filme. E é isso que eu gosto. Então tem muita gente que gosta de ir no cinema para ver filme de ação, pancadaria e tal, por conta da experiência de som, de imagem, dos efeitos e tal. Para mim, qualquer experiência dentro da sala de cinema é válida. Então, eu tenho um costume de ir ao cinema sempre, e quando não tem nada interessante para assistir, ou eu vou assistir de novo alguma coisa que esteja passando que eu gostei muito, ou eu vou buscar alguma coisa que não me interessava a princípio e às vezes calha de gostar bastante, né? Então eu vou muito ao cinema, muito. Vamos falar então sobre essa experiência de ir ao cinema nos dias de hoje. Parte dessa conversa, desse podcast, veio de uma conversa divertida que a gente teve quando a gente estava no aniversário da Gabi, no boteco, inclusive. O Leandro e o Rodrigo estavam lá junto com a gente começou a falar sobre cinema e tal, e aí veio um pouco da ideia na minha cabeça, acho que rende uma conversa interessante para o podcast. E eu complementei a ideia assistindo a um vídeo do Matando Matheus a Grito, que é um dos nossos canais favoritos do YouTube aqui em casa, que eles estavam justamente falando sobre o quanto está sendo uma experiência estressante para eles ir ao cinema hoje em dia. E não só cinema, é qualquer lugar com público. Né? Tipo, o teatro está sendo muito estressante também, inclusive para os atores. Tem ator que para a peça no meio, que fala, por favor, não dá para continuar, guardem os celulares. Eu mesmo participei de uma peça, eu fui assistir uma peça recentemente, de uma senhora do meu lado, estava lá com a luzona do celular, pá, na cara dos atores, e aí teve que vir o segurança falar, senhora, por favor, guarde o celular, porque não vai dar, é proibido. E ela ainda querendo brigar com o celular, falando, não, mas é urgente. Tipo, querida, sai então da sessão, vai atender lá fora, na rua, na puta que pariu, no banheiro, entendeu? Não atrapalha todo o espetáculo, porque, sei lá, seu cachorro chegou atrasado da aula de balé, sabe? A gente tem eu acho que tem uma questão, é uma questão assim, até se você entrar lá no gibizilla.com.br, deixa eu só fazer o nosso alto jabá aqui, você vai ver o texto que o Vinícius Vieira, o editor Calhorda do Cinema Aqui, escreveu, justamente sobre esta coisa de a discussão sobre bilheterias depois, atuais, pós-pandemia, né, versus
a mudança de hábito, e era sobre isso que eu queria começar falando. Boa. Vocês demoraram para voltar a ir ao cinema pós-pandemia? Não, a gente foi, tipo, imediatamente. Eu, inclusive... O Leandro estava esperando justamente a pandemia acabar para ele poder ir no cinema, era isso? Sim. Eu, se eu pudesse ter ficado trancado em um cinema, eu teria ficado. Na verdade, a gente vacinou, né? Eu não lembro bem quando isso aconteceu, porque eu fiquei bem cagado de data depois da pandemia, mas logo que saiu a primeira vacina, a gente já estava lá vacinando, tipo, a gente foi no primeiro dia, no primeiro horário, enfrentou fila e o cacete A4, e quando começou a flexibilizar, que abriam pouquíssimas sessões, que tinha limite as de cadeiras, 15 pessoas, as cadeiras eram todas muito espaçadas, você chegava, a gente estava lá, tipo, no primeiro dia, a gente foi assistir Tenet, do Christopher Nolan. Por quê? Ah, meu Deus, que volta! Então, se eu soubesse, teria ficado em casa, me arriscando por aquilo. Mentira, nem achei tão horroroso. Nem achei tão horroroso assim, mas eu achei levemente horroroso. Mas a gente foi, e nossa, foi tão bom. Mas foi tão bom voltar a estar no cinema. E foi tão bom ter tão poucas pessoas e longe de você. Que foi uma experiência assim. Exclusivo, principalmente exclusividade. Nossa, man, eu sou já há muitos anos muito defensor do chamado cinema unitário, que inclusive eu patentei, que é o cinema que tem sessões exclusivas para uma única pessoa. Né? Você vai lá, assiste, você não pode entrar acompanhado, então, tipo, foda-se. Vai eu e o Rodrigo vai ficar de fora. Aí eu vou primeiro, vejo, depois ele vai lá e vê. Rodrigo vai tomando um café, depois... Fica tomando um café, vai ler gibi, vai ler Authority. Vamos ler gibi. Então, aí, beleza. Mas, assim, a experiência, agora, brincadeiras à parte, a experiência foi muito boa, primeiro porque, nossa, estávamos saindo de casa, né? Sim, estávamos saindo em segurança, porque, de fato, a gente já estava vacinado, rolou todo um esquema de higienização da sala que a gente testemunhou lá na hora, tinha máscara, tinha luva, tinha o cacete A4, então foi muito tranquilo. Mas o fato de realmente ter poucas pessoas foi muito bom, porque um pouco antes da pandemia, a gente já estava vivendo esse negócio de as pessoas parece que perderam a educação, mano, dentro das salas de cinema. E eu acho que depois da pandemia piorou. Eu não sei, eu julgava que era o fato das pessoas estarem presas em casa, tarará, mas na verdade eu atribuo isso realmente à falta de educação das pessoas, sabe? Porque não tem outra explicação, não tem outra justificativa. Você tem todos os recados ali sendo passados insistentemente para você antes da sessão. Pelo menos todos os cinemas de São Paulo aqui que eu estou acostumado a frequentar, eles passam antes, passa trailer, depois passa lá. Não use celular, não converse, não fume. Sim, gente, é quase é quase uma, como é que fala? Uma ideia coletiva. Todo mundo já sabe que está, né, num ambiente que não é propício para usar celular, para conversar. Antes do celular, existia conversas, as pessoas conversavam entre si, entendeu? No cinema. E a gente ficava o tempo todo, cala a boca, cala a boca. Né? Esse sempre foi um problema de qualquer lugar de... Parece que o celular meio que aumentou as coisas um pouquinho. O pessoal é viciado em mídia, e aí sobe um WhatsApp e a pessoa tem que responder na hora. Então o pessoal já está tão viciado no celular que às vezes eles nem se tocam ou não tem educação de não usar o celular no cinema. Exato. Eu estava vendo uma reportagem esse final de semana no Fantástico, inclusive, falando de... Era uma outra coisa, mas também era um espaço de uso comum, que era dentro de avião. Como as pessoas estão pirando dentro de avião, brigando com outras, caindo no soco. No soco! A pessoa tá caindo no soco dentro de avião, puxando o cabelo, tá tipo uma coisa absurda. E não é aqui no Brasil, não, gente, é no mundo inteiro. Tá? São linhas aéreas americanas, inclusive tinha uma comissária americana falando. Batendo na comissária de bordo, gente, batendo em aeromoça. Mas que pós-pandemia o pessoal meio que perdeu um pouco o limite da coisa. Deixa eu tentar pegar esse gancho do Machine, exatamente. Eu queria perguntar para vocês. Vocês acham que essa questão com relação ao cinema... Espaço público. Não, mas, enfim, eu queria focar no cinema, até porque é o nosso métier aqui, né? Essa questão com relação ao cinema é uma questão que é
um reflexo pós-pandêmico ou a gente já estava sentindo um pouco esse negócio fugindo do controle antes? Eu acho que sempre teve pessoal sem educação, isso em qualquer lugar, isso é normal. Só que eu acho que pós-pandemia deu uma despirocada para as pessoas, elas têm e por toda ocasião, algumas pessoas perderam filtros, perderam tudo e parece que como a pessoa na pandemia ficou muito ligado ao celular, as mídias, apps e tudo mais, então parece que elas não depois que elas saíram da pandemia, elas continuam ligadas ao celular, então elas não conseguem. Teve uma pesquisa que falou sobre, até mesmo em casa, quantas vezes você pausa o que você está vendo para ver o celular. Quantas vezes você pausa o filme, né? O que você Isso, está vendo, o que você está ou fazendo. série, tudo. Quantas vezes você está vendo uma série, você pausa e vai ao celular. E isso está acontecendo demais, né? O pessoal você não pega um tempo para você fazer a coisa sem mexer no celular. Às vezes nem pausa, tem aquela coisa multitela, o pessoal Sim. tá olhando o celular e a tela ao mesmo tempo, né? Tipo, a TV e o celular ao mesmo tempo. Eu acho que são duas coisas. Eu atribuo isso a duas coisas. A primeira coisa é a popularização do smartphone. O smartphone, ele deu voz para todo mundo. Você pode expor a sua vida, você pode contar quem você é, você tem o seu público. Na maioria das vezes, ninguém se importa. Vamos lá, né? Ninguém se importa. Mas eu quero saber o que você comeu. Eu pelo menos eu não me importo com o que o meu amigo do trabalho comeu na semana passada. Tipo, não me importo. Mas as pessoas, elas têm agora uma exposição. Eu acho que essa exposição que o smartphone deu, que as redes sociais, que a facilidade de você tirar uma foto, de você fazer um vídeo, você postar, tudo isso deu para as pessoas uma importância, né? Tipo, elas se sentiram importantes, né? Em ser ali o foco dessas coisas. Então, as pessoas viciam nas redes sociais e, mano, assim como qualquer vício, você não consegue largar dele em nenhum momento, inclusive nos momentos em que você não poderia usar, né? Numa prova e etc e tal. E aí juntou o pós-pandemia. O que aconteceu na pandemia? Todo mundo ficou confinado a um espaço, todo mundo ficou sem acesso ao mundo exterior, sem poder saber o que estava acontecendo e com uma sensação horrível de não pertencimento, de ver a vida ir embora e de você não fazer parte daquelas coisas. Isso aconteceu com muitas pessoas que eu conheço, no sentido de flexibilizou, voltamos a ir para a rua, voltamos a falar com as pessoas, a gente começou a correr atrás do tempo perdido e agora a gente tem uma sensação de urgência muito maior. Aquela coisa de preciso fazer tudo que eu quero fazer e rápido, porque eu não sei quanto tempo eu tenho aqui nesse plano terrestre. Então as pessoas, elas não conseguem em nenhum momento ficar desconectadas, porque elas precisam a todo instante vivenciar tudo que elas querem vivenciar. E eu acho que essa causa um impacto muito grande, inclusive nesses espaços em que a gente tem que ficar confinado e tem que ficar sem o celular, que é uma sala de cinema, um teatro, uma sala de aula fazendo uma prova, no trabalho. Eu trabalho numa empresa grande, num andar com mais 268 pessoas, são 269 no total, e é impressionante como as pessoas, elas ficam muito tempo no celular, olhando o celular e trabalhando. Elas conseguem fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E elas não estão trabalhando pelo celular, elas estão olhando as redes sociais, elas estão postando. Pessoais. A coisa está tão crítica que a empresa em que eu trabalho, ela decidiu pegar a newsletter interna da diretoria e transferir para o Instagram para as pessoas poderem ver. Então, a gente não tem mais e-mails, a gente não tem mais uma newsletter que a gente recebe via e-mail. A gente recebe tudo via Instagram. Então, as 3, 4 pessoas das 269 que não tem Instagram, elas ficam sem saber as novidades. É muito bizarro. É muito bizarro. E isso foi escolha quando das você pessoas. condiciona todo o serviço ao uso do celular. Né? Você condiciona tudo. A gente foi alugar uma bicicleta. Nossa, é verdade. A gente foi alugar uma bicicleta no Ibirapuera. E a porra do negócio só funcionava se você tivesse um celular e baixasse o aplicativo. Então, aí você imagina. Gente, quem não tem celular não aluga a porra da bicicleta? Como faz?
Não o meu ódio, obviamente, ao QR Code, cardápio de QR Code de restaurante. Exatamente, é isso. As pessoas, elas são obrigadas a usar essa ferramenta. Então, se você não tem essas ferramentas, o que você é? Você é praticamente uma carta fora do baralho. E isso mexe muito com o nosso imaginário, com o nosso psicológico. Eu acho que isso influencia muito nessa questão de você não consegue mais ir ao cinema porque as pessoas perderam a educação, as pessoas falam tal, mas a maioria das ocorrências envolvem celular. Não teve uma única vez nesse ano em que eu não precisei fazer um dentro de uma sala de cinema, ou que eu não precisei pedir para alguém desligar o celular. Mas em todas as vezes, em todas, envolvia o celular. É, assim, impressionante. E os caras estão lá... que são duas faixas, eu percebi que também são duas faixas de idade. As pessoas, os adolescentes e também as pessoas mais velhas. Porque as tias descobriram o celular, né? E elas não conseguem, não é 50, é 60, 70 anos de idade. E elas também estão nessa coisa e estão no cinema mexendo no celular. A gente teve um problema no último sábado sobre isso, que a tiazinha estava lá no celular, lembro até uma história boa isso aí, que a tiazinha não conseguia ficar no celular. Ela viu a mensagem e começou a responder com aquela tela que eles usam o auto-tune, né? O negócio com aquela luz forte, e ela respondendo lá no celular. A luz forte e a letra sempre enorme, sim, assim, sim. Que ela tá escrevendo. E essa história é muito legal. A gente foi no domingo à tarde, no Reserva Cultural, então assistir um filme grego. Quando você vai num cinema como Reserva Cultural em São Paulo, que é um cinema cult, num domingo à tarde, assistir um filme grego, o que você vai encontrar nesse cinema? Senhorinhas, né? Tipo, 10 senhorinhas numa sala de 200 lugares. E aí a gente foi assistir esse filme grego, o nome do filme é Nosso Verão Daria um Filme. É uma comédia romântica grega, tarará, toda a metalinguística, porque os caras estão conversando sobre um filme que eles querem fazer a respeito de uma história que eles viveram no passado com outras pessoas, e aí começa a misturar as duas histórias, mas ocorre que grande parte dessa história se passa numa praia naturista. Então, o filme começa e nos 5 primeiros minutos você já tem uma boa porção de pintos e bundas esfregando bem no meio da sua cara, assim, né? E aí a gente chegou e a gente entrou para ver o filme e, é muito bizarro, porque eu, quando vou ao cinema, eu tenho o costume de comprar já antecipado. Eu não gosto de comprar na hora porque eu tenho os lugares que eu prefiro, sabe? Tipo, eu gosto de ficar sempre perto do corredor, eu tenho os meus lugares lá, então eu compro antecipado. Quando eu compro, nunca tem ninguém, a sala tá totalmente vazia. E quando a gente chega, a gente tá tipo no pior lugar, porque a gente tá sempre ou na frente, ou atrás, ou do lado das pessoas que já estão falando muito e que a gente já percebe que vão dar problema. Então, a gente já chegou lá e aí a gente já, se fudemos. Aí a gente chegou e tinha 2 senhorinhas na frente. Uma nos seus 60 e poucos, e a outra bem anciãzinha, assim, tipo, uns 80 aninhos, assim, e tal. E aí eu já pensando, meu Deus do céu, Rodrigo, a primeira rola que aparecer nesse filme, essa tia vai infartar. E a tia bababá, bibibi, bobobó, e a senhorinha, a mais velha, ela não parava de falar. Tipo, o filme tinha 10 minutos, ela já tinha contado toda a história da vida dela, toda, pra mulher. Enquanto o filme estava acontecendo. E aí já foi o primeiro... Aí ela ficou quietinha, a amiga dela já falou, não pode falar. E aí foi só aparecer o primeiro pinto na tela, a senhorinha se levantou, tipo, com 15 minutos de filme. A senhorinha se levantou e saiu. Nunca mais voltou. A gente, foi embora, né? Viu, né, um negócio aí, tipo, mano, passou 1h10. A mulher voltou. E a gente, oxi! Tipo, a mulher voltou. Aí a amiga dela, onde você tava? Aí ela, horas, eu fui ao banheiro. Falando, tipo, anunciou a gente, meu Deus do céu, ela tava esse tempo todo no banheiro. E ela voltou faltando tipo uns 20 minutos pro filme acabar. Nesses 20 minutos a mulher causou, viu? Chegou falando, atropelou,
sentou, aí recebeu uma mensagem no celular, aí acendeu aquele celular com aquela iluminação capaz de Farol, né? salvar São Paulo do blackout, sabe? Com aquela letra gigantesca, Times New Roman em tamanho 268, e aí ela escreve no WhatsApp assim, e deu para todo mundo ler, porque todo mundo que estava atrás dela conseguiu ler, de tão grande estava. Ela escreveu: estou no cinema, não posso falar agora. Só que ela não desligou o celular na sequência, ela ficou esperando a pessoa responder. E aí a pessoa respondeu, a pessoa respondeu: ah, mas eu precisava te falar um negócio. Ela já estava escrevendo, respondendo durante o filme. Aí eu bati no ombro dela. Falei: minha senhora, desliga o celular, por favor. Aí a mulher já ficou assustada, né? Tipo, o barbudo com cara mal encarada mandando desligar, né? O celular, tipo. Aí ela desligou o celular, mas ela saiu xingando ainda, tipo, como se ela fosse a certa. Tipo, ela vai ao cinema, é um espaço fechado, as pessoas vão lá para ver o filme. E eu não consigo entender porque essas pessoas pagam caro por isso. Eu ia perguntar isso, exatamente. Tem a coisa do preço, e a gente sabe que, óbvio, essa questão do preço já vem sendo recorrente até antes da pandemia, a gente ouvia as pessoas falando caro, não sei o quê. Mas, óbvio que a gente sabe que hoje temos Quando a gente está falando de blockbusters, é uma outra. Blockbusters, muito blockbusters, assim, tipo, divertidamente, as previsões para o filme novo do Deadpool e tal, é uma coisa. Mas, no geral, mesmo, blockbusters têm ficado com as salas mais vazias do que ficavam anteriormente. Sim. E muita gente tem falado que isso, né, tem sido uma defesa dos especialistas, e não tão especialistas assim do mercado, falando sobre isso ser um reflexo do nosso consumo de streaming. Né? Ou seja, porra, eu estou em casa, vejo o filme aqui, não preciso sair, estacionamento, pipoca. Pois é, mas olha só. Tem gente falando, e eu queria ouvir a opinião de vocês, que esse comportamento dentro das salas de cinema se exacerbou justamente pelo costume que as pessoas têm hoje de ver filme em casa. Ela tá em casa, então ela fala o que ela quer, com quem ela quer, do lado, e aí pega o celular a hora que bem entende, e, portanto, ela está acostumada a isso. Ela chega no cinema, ela quer fazer igual. Vocês acham que o streaming ajudou a estragar mais as pessoas nesse sentido? Ah, eu acho que sim, porque, veja, é uma experiência barata, se você for olhar bem. O ingresso de cinema você paga um streaming, né? Não é falhar de streaming. O ingresso de um filme, você paga se bobear 2 streaming. Porque, se você considerar o preço de um ingresso num sábado à tarde, a inteira é R$50. Você paga 2 streaming. Eu tenho streamings de 12, 15 reais aqui que eu pago. Então, eu acho que isso influencia. Eu acho que não é nem tanto essa liberdade, porque, honestamente, as pessoas realmente não se importam com quem está do lado, tá? Então, se elas quiserem falar no filme, elas vão falar. Se elas quiserem mexer no celular enquanto está no filme, elas vão mexer. E isso é absolutamente comum hoje. Mas eu acho que o streaming deu uma impulsionada nisso. Até mesmo porque durante a pandemia, muitos lançamentos chegavam muito rapidamente às plataformas. Hoje ainda acontece isso. Pô, Duna Parte 2, eu assisti outro dia, ela já está no streaming. Sim. E não é nem para aluguel, você assiste a hora que você quiser. Então, por que eu vou pagar o ingresso hoje, se na semana que vem é capaz de eu já ter essa facilidade na minha casa? Eu vejo do jeito que eu quero, não preciso botar uma roupa, não preciso sair de casa, não preciso interagir com as pessoas, porque as pessoas ficaram bem chatas também com relação a isso. As pessoas estão tendo problemas para socializar. Essa questão do avião, eu acho que as pessoas elas estão explodindo justamente porque elas são obrigadas a ficar confinadas num espaço muito pequeno com outras pessoas. E aí elas explodem. As pessoas, depois da pandemia, ficaram muito intolerantes à opinião alheia, ao que as outras pessoas têm a dizer, e eu acho que isso também influencia na questão do cinema, sabe? Mas eu atribuo sim também ao streaming, né? Eu acho que o trato social em geral, a gente está falando do cinema, óbvio, porque é um espaço confinado e é um espaço de imersão. O cinema é um espaço de imersão. Ele é feito para você mergulhar naquela história. Né? A Rosa Púrpura do Cairo, quem nunca assistiu, por favor, assista. Né? Um dos filmes mais lindos do mundo, por sinal. Exatamente. E fala sobre justamente essa experiência de imersão que o cinema proporciona. Não existe outro lugar que proporcione uma experiência como a do cinema, que é aquela tela
tudo preto ao seu redor e você não vê quem está do teu lado. E essa experiência totalmente vai por água abaixo quando qualquer pessoa atrapalha isso daí. Então, você pagou por uma experiência que você não está tendo, literalmente. Né? Exatamente. Aí teve uma vez que a gente foi num horário de... Depois do almoço, que é aquele horário mais vazio, né? De manhã, uma hora, nós fomos num filme, a sala estava bem vazia, havia um casal que sentou bem na frente da gente. Meu Deus, tanto lugar, a pessoa vai sentar na frente, tudo bem, a gente andou no cinema, deixa lá. Aí pronto, o cara começou a pegar o celular e ficar respondendo. Aí tirar. Aí volta lá, até que o Leandro falou, não dá pra ficar acendendo o celular toda hora, tá incomodando. A mulher, ele tá recebendo coisa do serviço. Entendeu? E aí então sai daqui, meu senhor, vai trabalhar no cinema? Não, mas foi exatamente o que a gente respondeu. A gente, ele tá recebendo coisa do serviço. Deu bom, se ele tá trabalhando, não tinha que estar no cinema, né, minha linda? Aí ficaram quietinhos, celular parou de tocar. Mas é muito complexo isso, porque não tem horário, não tem local. Antigamente dava para fazer essas escapadas, porque quando você ia, por exemplo, num fim de semana, à noite, a experiência é muito diferente de você ir numa terça-feira às 6 horas da tarde, se você tem essa possibilidade, né? Se os teus horários te permitem. Mas hoje já não tem mais isso, não. Então a gente estava numa sessão de domingo à noite, de domingo à tarde, com 10 senhorinhas dentro de uma sala de cinema. A gente deduz que as senhorinhas vão assistir o filme de boa, porque elas querem estar lá assistindo o filme, mas elas estavam mexendo no celular e conversando. Então, parece que o pessoal, como a Gabi falou, o pessoal perdeu a coisa de desligar e entrar na história, sabe? Parece que o pessoal não consegue mais se desligar de nada. Fica o tempo inteiro, vou ver o celular. Nossa, tô com o celular. E eu, desde criança também, meus pais iam muito pro cinema, via muito desenho, muito Trapalhões, as coisas sempre, né? E eu sempre tive essa facilidade de desligar e ficar vendo o cinema. E o que é o que é. Aí você vai no cinema 3D, você vai no cinema com puta som, você tem que se desligar, você tem que. Parece que o pessoal perdeu essa coisa de se concentrar naquilo. A questão da concentração. A concentração é muito real mesmo. As pessoas perderam totalmente a capacidade de concentração. Eu digo até por mim. Por exemplo, eu era uma total devoradora de livros. Tipo, eu lia desbragadamente, brincando, tipo, sei lá, uns 4, 5 livros por mês. Hoje em dia eu não consigo ler 2 livros por mês. É um negócio, nossa, uma coisa terrível que eu tenho que me esforçar para ler. É super difícil e tem muito a ver com concentração. Eu fico sempre, tipo, tem que fazer outra coisa. E nem sempre é por causa do telefone. É porque eu realmente perdi a capacidade de me concentrar nas coisas. E eu vejo muito essa coisa que o Leandro falou, das pessoas, dessa ânsia das pessoas estarem em todos os lugares ao mesmo tempo, essa coisa do FOMO, né? Tipo, essa ânsia de você estar perdendo alguma coisa legal que está acontecendo. E aí, como o próprio Rodrigo falou agora, você nunca está inteiramente em um lugar. Você nunca está vivendo a experiência de modo integral. Você tá sempre com a cabeça em outro lugar, o corpo ali, e sei lá, tipo, tá vivendo tudo, na ânsia de viver tudo ao mesmo tempo, você tá vivendo tudo pela metade. Olha que ironia. Sim, pior que é. Eu acho que e tem uma outra coisa também. Acho que não só a ânsia de querer viver tudo acaba vivendo pela metade, mas as pessoas, elas não só precisam viver tudo ao mesmo tempo, como elas precisam mostrar para todo mundo que elas estão vivendo tudo aquilo. Então, você não consegue mais sair sem postar que você está saindo, sem você sinalizar que você está em tal lugar fazendo tal coisa. E eu digo mais, tem muita gente que vai só para fazer isso. Às vezes a pessoa nem quer estar lá. Todas as vezes que a gente foi ao cinema, nos últimos tempos, nos últimos meses, se bobear nos últimos anos, as pessoas, elas até desligam o celular na hora do filme, mas elas esperam primeiro aparecer o crédito com o nome do filme para tirar uma foto, fazer a postagem, aí eles desligam o celular e assistem o filme. É uma coisa muito bizarra. E nada contra, porque tudo bem você fazer o que você quiser, sabe? Das suas redes sociais. Tudo bem você postar
o que você quiser postar, postar que você está indo fazer tal coisa, mas é importante que as pessoas entendam que não é só ela ali sozinha, isolada dentro daquele ambiente. Tipo, eu também já mexi no meu celular dentro de cinema, mas eu mexi dentro do meu celular dentro de cinema quando eu percebia que eu estava praticamente sozinho na sala de cinema, assistindo os meus filmes do Butão, no Espaço Itaú, às 3 horas da tarde de uma terça-feira que eu dei um puta cano no trabalho, saca? Aí sim eu posso mexer no celular. Mas a partir do momento que eu tenho alguém do meu lado, alguém na minha frente, alguém atrás de mim, eu tenho que ter esse cuidado, eu tenho que ter esse respeito, essa empatia, porque as pessoas, elas querem, eu pelo menos estou presumindo, né, que as pessoas querem se conectar àquele universo que está sendo apresentado na sala de cinema, porra. Então é uma questão muito complexa que eu acho que não tem salvação, tá? Não acho que isso vai mudar. Desandou o negócio. A reação de vocês é sempre essa, ou seja, é sempre reclamar? Eu reclamo. Obviamente eu vou sempre olhar para ver se a pessoa que está provocando tal balbúrdia não tem 2 metros de altura por 2 metros de largura, porque eu tenho amor aos meus dentes, né? Não, mentira. Eu sempre reclamo, sempre reclamo. Eu sou muito. E essa é a minha consequência pós-pandemia, tá? No pós-pandemia, eu fiquei muito mais intolerante às coisas que eu julgo serem erradas. Tá? Não só isso, eu fiquei muito intolerante ao senso de injustiça em qualquer circunstância, em qualquer situação. Então, me irrita muito quando eu vou ao cinema e alguém começa a mexer no celular ou a falar, mas me irrita muito mais quando eu percebo que o cinema não tá nem aí para as pessoas que estão falando pra caralho lá dentro da sala. Isso acontece muito nas redes, né? Tipo Cinemark. Então, a gente pega... maiores, né? Isso. Quando você pega uma sala mais intimista, tipo no Belas Artes, a gente percebe que tem um cuidado da galera, né, que trabalha, eles vão lá, dão uma passeadinha. Eu já precisei reclamar uma vez no Belas Artes de gente que estava mexendo no celular, e a pessoa veio e pediu para a pessoa parar. Mas no Cinemark, todas as vezes em que eu precisei chegar ao ponto de sair da sala e reclamar com um funcionário, ele sequer se deu ao trabalho de entrar na sala para ver. Então, perdi o fio da meada. Onde que a gente estava mesmo? Isso que, na verdade, as grandes redes de cinema não estão nem aí. Não, e eu perguntei no fim das contas se é uma coisa recorrente, se vocês costumam reclamar. Você sempre reclama. E aí você respondeu que sim. A gente sempre reclama. Eu sempre reclamo. Você não reclama tanto, Rô? Eu consigo desligar mais. Eu sou mais desligado assim. De ver as coisas. Eu tô tão ligado assim que eu não vejo essas coisas. Mas o Leandro é mais sensível a isso. Mais sensível. Eu sou mais sensível a quem tá do meu lado, sabe? Assim, eu tenho mais facilidade de me desconectar do que eu tô da tela. Então, qualquer barulhinho para mim já me interfere bastante. Só uma vez que me irritou muito uma coisa que não vai ter jeito, que é o tal smartwatch. Nossa. Então a pessoa tá lá com aquele smartwatch, tá com a mão assim, e fica aquele negócio piscando, 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 e fica no seu canto de olho. Isso uma vez já me incomodou bastante. Mas você vai falar o quê pra pessoa? Engraçado. Qual a regra pro smartwatch? Que é uma coisa muito Devia maluca. Ser a mesma, né? Devia ser a mesma regra. Desliga, caralho. Que é uma coisa muito maluca, né? Tipo, eu super entendo pessoas que usam o smartwatch, não sou contra pessoas que usam o smartwatch. Inclusive, trabalhei na empresa que faz essa caralha de smartwatch. A questão para mim é por que eu vou ter no pulso um relógio que tem as mesmas funções que tem no meu celular? Para ficar mais fácil. Para ficar olhar para ter olhar. Daqui a pouco não, né? Já lançaram, tipo, tá na nossa cara. Daqui a pouco tem o óculos ali, tipo, entra o negócio na frente do olho, assim, tipo, literalmente. Então, assim, é uma coisa que ainda faz você ficar mais ligado ainda. Porque você recebe uma notificação de WhatsApp, quando o celular tá, sei lá, na bolsa, você recebe no pulso. É um negócio doentio.
O ideal seria que as pessoas desligassem, mas elas vão interpretar como se fosse um relógio, e elas precisam ter o relógio para saber as horas, então elas não vão desligar. Eu já tive um smartwatch bem vagabundinho, daqueles de R$ 30 mesmo, porque eu sou aquilo que nós costumamos chamar aqui no Brasil de pobre, e quando eu ia ao cinema com ele, eu não desligava, mas eu tinha todo um cuidado de colocar a minha mão direita por cima do smartwatch, que ficava no pulso esquerdo. Então, se eu recebesse alguma notificação, e o que não acontece porque, né, eu recebo mensagens de um total de 0 pessoas ao longo da minha vida, então não, tipo, então se chegasse essas mensagens, elas, tipo, eu não ia iluminar todo o cinema, então tá tudo bem. Quer dizer, o ponto que eu quero chegar é, tem subterfúgios. É claro. Né? Tipo, eu tenho um amigo que ele costuma virar o smartwatch quando ele entra. Sim, só ver olha que legal. Ele pode entrar pra Olha baixo. que legal. Pronto, tipo, tá tudo direito. É só entendeu? querer, sabe? É só querer. É o exercício de pensar no outro. Exatamente. É o pensar no outro. Ó, E é tem uma coisa que as pessoas não fazem mais. Sim. Não fazem mais. Tipo, as pessoas, não custa nada você mandar uma mensagem. Se você quiser também, porque você não é obrigado a avisar para as pessoas onde você está. Mas você pode, de repente, colocar uma notificação no seu celular informando: estou ocupado, daqui a 2 horas respondo. É no mínimo 1h30, 2 horas que você vai ficar isolado. Não, gente, você não vai morrer. Seu braço não vai cair. Sabe? Então isso é muito complicado. Eu não consigo entender o porquê que as pessoas têm a sensação de que o mundo vai acabar se elas ficarem desconectadas 2 horas, que sejam. Eu não consigo entender o porquê que as pessoas gastam tanto dinheiro indo para esses eventos só para fazer uma postagenzinha. Pô, se é só para fazer uma postagem, por que não pega uma imagem da internet e finge que você estava lá e pronto? Ninguém vai saber, até porque ninguém se importa. O vídeo que eu falei que eu assisti, eles estavam reagindo, o Matheus e o Guigo, que a gente assiste, eles estavam assistindo, eles reagindo a um vídeo de um influenciador que se vestiu, ele e os amigos, de divertidamente, fizeram muitas fotos, e aí foram para uma sala de cinema, eles chegaram, o filme já estava começado, eles entraram fazendo uma zona do caralho, falando alto e não sei o quê, e fazendo stories e fazendo vídeo pro TikTok dentro da sala de cinema. E aí, o que o Matheus, que é o apresentador do canal, estava falando é: galera, assim, as pessoas estão vendo do lado de fora, rindo. Eu fico imaginando como eram as pessoas que estavam na sala com eles, vendo o filme. Sim, como elas devem ter reagido, assim, né? Ou seja, o cara até aqui dentro, ele tem que gravar vídeo pro TikTok até aqui dentro da sala de cinema, isso é roubado. Mano, é muito absurdo, cara, é muito absurdo. Mas eu acho que isso acomete a maioria dos influencers. Tanto que todo dia sai alguma notícia de que algum influencer fez alguma cagada astronômica e teve problemas com a lei, ou morreu, caiu de um penhasco, porque foi fazer um vídeo quando deveria estar atento, sabe? Esse é o tipo de coisa que me deixa meio indignado e agoniado. Tipo, gente, pelo amor de Deus, assim, vai existir um mundo. Se você vai ao cinema, você gastou dinheiro comprando o ingresso, tudo bem, daqui a 2 horas o mundo ainda vai estar lá. Quer dizer, a gente não sabe, né? Porque... E se não tiver, e se abrir a porta e não tiver, amigo, aí não tem jeito, tá tudo certo. Aí não tem jeito, aí não tem jeito. Ai, meu Deus, não deu tempo de eu postar que eu tô morrendo no fim do mundo. Ah, sabe, porra, não é assim. Mas aquela questão, assim, de a gente falando do pessoal não ter limite com o celular. Na quinta-feira eu tava voltando com o notebook, coisa, aquele peso, só que coloquei a mochila para baixo, para atrapalhar. Aí tinha uma menina atrás com a mochila aqui na frente dela, me empurrando, porque tá lotado, né? E com o celular. Só que o celular ia aqui na minha nuca, batendo. E lá no celular. Bom, isso foi aonde? No metrô? No metrô. Então o pessoal não tem. Tô com aquele celular, eu vou colocar a mochila aqui, atrapalhar todo mundo, vou bater no nuca de alguém, não tô nem aí. Essa é a questão. O negócio não é só o cinema, parece que tudo ficou normal assim. Você vai num restaurante, o pessoal vai fazer uma agasalho do seu lado, você comendo, vai estar gritando, vai estar falando alto e não tô nem aí para você. E isso parece que é uma coisa geral, assim, não é só uma coisa do cinema.
Parece que o negócio perdeu meio que o filtro, assim. Eu ia falar o seguinte, comida. Comida é uma questão para vocês no cinema? Olha, não, para mim nunca foi. Eu fui assistir Assassino da Lua das Flores, do Scorsese. Eu lembro que eu tava de folga no dia, e aí eu fui numa sessão da tarde, né? E eu escolhi o cinema mais confortável que eu conheço, aqui de São Paulo, que é o Cine Marquise. Ele estava na sala 1 do Cine Marquise, que é um tesão de sala, e eu levei um verdadeiro banquete, porque eu pensei, o filme tem 4 horas de duração, né? E é Scorsese, eu sei que eu vou gostar, eu sei que eu não vou querer sair da sala. Então, eu passei no mercado e eu fiz praticamente uma pequena compra de mês só para ir ao cinema. Eu comprei energético, comprei salgadinho, comprei doce. Eu Se acho for algo que feda muito, né? Tipo, fofura da vida, assim, então, não tem problema. para mim não é um problema. É um problema as pessoas serem porcas, né? E tipo, ter alguém comendo do meu lado e tacando coisa no chão, tacando coisa em cima de mim, sabe? Comida Mas não mesmo chega o a ser um barulho, problema. barulho da pipoca? Não, porque eu acho que isso é inerente de uma sala de cinema, sabe? Isso é uma coisa que está enraizada, isso é da cultura de ver filmes no cinema. A pipoca sempre vai existir e, meu, não é uma coisa que me incomoda. Embora eu, pessoalmente, não seja da pipoca. Tipo, eu geralmente, quando eu vou ao cinema, antigamente eu comprava um refrigerante e bebia só um refrigerante. E agora que eu ando meio viciado em energético, eu bebo um energético quando eu quero ir ver um filme. Até para me deixar acordado, né, se o filme for ruim. Tem até uma questão disso lá. O Leandro tá falando lá do espaço que tem no Marquise tem uma sala que tem os primeiras poltronas elas deitam. Então são mais caras, porque elas deitam, tem lugar para você colocar a pipoca e tudo mais. A gente tava vendo Godzilla. Nossa, o Godzilla -1. Isso. E tinha um cara que comprou essa cadeira, que é mais cara, tava lá, jogadão, e ficou no grinder. Ele lá mexendo no grinder. Ele tava usando app de relacionamento, marcando o encontro com as pessoas que estavam nas redondezas do cinema enquanto estava assistindo o filme. Quer dizer, ele pagou caro, porque a poltrona é mais cara, essa poltrona aqui vira uma cama. Usando o grinder. Sim. Ele tava usando o grinder. Aí a gente não. Cara, que história. Aí a gente não aguentou e chegou uma hora que, desbocado que somos, a gente chegou e falou: Lindo, você é feio, ninguém te quer, desliga isso aí. Aí o cara virou. E essa sala, não sei se já foram, é uma sala que tem 4 fileiras de cadeiras. É bem pequenininha. Ela é bem pequenininha. Acho que são 4 fileiras, né, Lê? Então, se você estiver vendo o celular, todo mundo vai ver o celular com você. Porque é muito pequena a sala. E incomoda pra caramba, né? Essa é a sala 3 do Cine Marquise. A sala 3 do Cine Marquise tem 40 lugares. Ela é como se fosse o antigo Posto 4 lá de Santos. Ele é muito pequeno. Só que ela é muito retangular, então são tipo 10 poltronas em cada fileirinha e uma tela muito gigante. A tela é muito gigante. Parece o Cine 2000 do Play Center, sabe? Para qualquer lado que você olhe, tem tela. É muito legal essa sala. Só que é uma sala muito pequena, então você fica muito grudado com todas as outras pessoas. Então, qualquer coisa que alguém faça lá da outra ponta vai refletir em você. Então é uma sala que, puta, aquela sala não dá para conversar, aquela sala não dá nem para fazer aquilo que todo mundo faz, que eu também faço, que é às vezes fazer um comentáriozinho cochichando no ouvido da outra pessoa, sabe? Você vai cochichar no ouvido da outra pessoa, alguém vai ouvir. Porque é muito pequena. E aí o cara vem me usar o Grindr, mano, tipo, as pessoas são muito sem noção. Muito sem noção. Eu lembro quando eu trabalhava com cinema numa distribuidora, e aí eles eram distribuidora e exibidora, né? Enfim, quem está aqui nessa sala sabe, né? Mas foda-se, você que está aí do outro lado, se não sabe, vai tentar descobrir. Vai no Google. Pois é fácil, no fim das contas é fácil. Mas eles tinham uma sala de cinema muito grande em Manaus. Era uma sala muito grande. E aí, aliás, era um complexo muito grande e esse complexo tinha uma sala muito grande.
e a gente teve que fazer uma campanha para as pessoas não levarem, olha que específico, para as pessoas não levarem yakisoba para dentro do cinema. Mano. Porque as pessoas estavam entrando com um prato de yakisoba para comer. Sempre. Fora a questão do cheiro que o Machine levantou, ainda tem a questão, obviamente, da sujeira que aquele negócio pode fazer. O potencial de espalhar molho para tudo que é lado é imenso, né? Exatamente. Que tem em cozinha comum de empresa, que é tipo, não traga peixe no almoço. Então. E a galera vai esquentar peixe no micro-ondas, fica um fedor para sempre. Parece aqueles anúncios que tem em banheiro público de restaurante do tipo, por favor, não cagar de cócoras, porque pode quebrar o vaso, sabe? Não lave o pau na pia, uma coisa assim. Por favor, não lave o seu membro na pia. Maravilhoso. Assim, tipo, bizarro. Mas isso é muito engraçado, porque às vezes o mau exemplo vem até de quem deveria dar o exemplo. Porque, bom, provavelmente alguns que estão ouvindo a gente não vão saber o que é cabine de imprensa, mas quem é jornalista sabe o que é cabine de imprensa e já foi pelo menos uma vez na vida em cabine de imprensa, e era muito lendário a história de um crítico renomado que dormia e roncava durante a sessão só com jornalistas. Tipo, o exemplo tem que vir lá de cima, né? É muito bizarro isso, muito curioso. Mas, enfim, eu acho realmente que esse comportamento, não só nas salas de cinema, mas em qualquer lugar que exija um mínimo de discrição, um mínimo de respeito para com o outro, eu acho que isso veio para ficar, sabe? Eu não acho que isso vai mudar. Eu acho que enquanto existir redes sociais e smartphones, isso vai existir. E só resta a gente tentar contornar isso de alguma forma, né? Eu ia perguntar justamente isso. O Machine também já tinha falado isso, que acha que não tem escapatória, que isso não muda mais. Se isso não tem possibilidade de mudar, como a gente poderia tentar? Eu ia falar como a gente acaba com isso, acho que acabar é muito difícil, mas como que a gente poderia tentar fazer esse tipo de situação diminuir, assim? Ou seja, acontecer menos. É uma responsabilidade das próprias salas de cinema, por exemplo? Sim. Das salas e a geração, porque o que está acontecendo? Além da geração atual, a geração de adolescentes tudo mais, já estão nessa coisa. Então já tem essa falta de respeito. Para eles também pouco importa. O adolescente vai abrir, vai tirar foto no meio do filme. Então eu acho que tem que começar da própria sala de cinema e também dessa geração mais nova ter uma reciclagem, porque parece que a geração mais nova está esquecendo de viver em comunidade. Eles estão. Aí eu convivo com eu, meu amigo e meu outro amigo. O resto que se foda, entendeu? Então acho que é uma questão de reeducação da pessoal mais novo. Social. Oi? Uma reeducação social. Sim, porque o pessoal social. As pessoas estão esquecendo de viver em sociedade. Como que é viver parece que a rede social tirou o social das pessoas. Isso que está aparecendo. Ela acha que social é só a rede, né? Mas não. Isso, mas não é. Mas aí, como a gente recicla, né? Como se recicla? Eu acho que as salas de cinema elas precisam ser mais enérgicas. Só que aí a gente entra numa outra toada que é uma realidade que as salas de cinema estão perdendo público. Como que a gente faz isso de uma forma suave, serene e que não faça aquela pessoa nunca mais aparecer? Eu, por exemplo, eu tive uma experiência recente numa sala Cinemark aqui de São Paulo e eu não quero mais ir nessa sala. Tipo, eu só vou nessa sala se estiver passando um filme que eu queira muito ver e só esteja lá. Fora isso, não vou nunca mais nessa sala. Então, eu não posso simplesmente chegar e exigir de uma maneira muito rígida que a pessoa não faça aquilo que ela não deveria fazer. Eu acho que precisa ter um equilíbrio aí e as salas de cinema precisam buscar uma forma, sim, porque é uma faca de dois gumes, né? Ou você perde o público porque você foi enérgico com eles, ou você perde aqueles que
estão lá para ver o filme e que não compactuam com esse comportamento. Então, acho Qual foi a experiência, Lê? Eu tenho um Cinemark Club, né? Então, eu todo mês eu ganho 2 ingressos e eu posso comprar snacks pelo aplicativo, né? Chego lá e só retiro. Eu quase nunca compro snack, porque eu realmente não gosto de comer. Eu não ligo para as outras pessoas comerem, mas eu não tenho o costume de comer nas salas de cinema. Mas naquele dia em específico, eu queria muito comer pipoca. Eu queria muito comer uma pipoca doce. Quando eu fui resgatar o voucher da pipoca que eu tinha comprado via aplicativo, porque agora você só pode comprar via aplicativo ou no Totem, né? Quando eu fui resgatar esse voucher, deu um erro no meu voucher, porque o meu celular não tinha sinal lá dentro do espaço. Do espaço. E eles não consideraram como sendo o menino viu, isso, o menino viu que o voucher era válido, mas mesmo assim ele não podia me entregar a pipoca, então eu tive que esperar o gerente me atender e eu esperei quase 30 minutos, eu perdi quase 10 minutos de filme. Mas é aquilo, né? Essas redes exibidoras, elas funcionam como um McDonald's, né? Então, chama o gerente. Quando você vê, e essa é uma outra história, né? É um outro debate, mas as pessoas elas não têm essa preparação porque eles pagam muito mal, né? Então, tipo, é uma pessoa, às vezes o gerente da sala é um cara muito novo que mal chegou nos seus 20 anos e que tem zero tato para lidar com o cliente. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Então, eu só queria ver um filme e eu estava lá perdendo o começo do filme porque eu estava batendo boca com um gerente que não estava entendendo que o voucher tinha dado erro, mas eu não tinha resgatado aquela pipoca. Então, foi uma experiência péssima. E eu falei para o gerente, porque eu sou meio bocudo, e eu falei para o gerente, olha, toda vez que eu passar por esse shopping, eu vou vir aqui para ver se você ainda está empregado, porque enquanto você estiver empregado, eu não piso nesse cinema. E a resposta dele foi um sonoro foda-se, né? Tipo, os caras não têm, né? Mas enfim. Então, veja, o tato que a sala de cinema tem comigo enquanto espectador, enquanto cliente, reflete muito no meu retorno. Então, tem aquela faca de 2 gumes. Se eu vou lá e não faço nada com um indivíduo que ligou, que está falando no celular no meio da sessão, eu vou perder aquelas pessoas que vieram, pagaram o ingresso e querem ver o filme. Se eu fizer alguma coisa com esse cara, eu vou perder esse cara que também paga ingresso. E eu estou num momento em que eu preciso de cada um dos ingressos, porque o setor do audiovisual, das salas exibidoras, está passando por uma crise. Então precisa ter um equilíbrio, precisa ter um tato. Eu acho que eles precisam ser treinados. Acho que precisa ter uma fiscalização. Você não vê as pessoas, os funcionários entrando nas salas de cinema para ver se tem gente conversando, para ver se o som está muito baixo, para ver se o ar-condicionado está muito alto. Né? Não que tem mais. Tinha lanterninha que vinha, lanterninha, eu olhava como estava, até mesmo para ajudar quem não está procurando o lugar para sentar. Hoje não tem mais. Hoje, no máximo que vem é um pessoal que fica lá na frente para vender alguma coisa. Não tem mais alguém assessorando ninguém. Por exemplo, você chega num filme, a luz está meia luz, a pessoa não enxerga direito, não tem ninguém para chegar, teu lugar é aqui. Então, ela usa o celular, não tem problema. Ela vai lá, acende a lanterna do celular e tá tudo certo. Veja, a gente também não quer que. A gente também não quer tudo a ferro e fogo. Tipo, o problema não é falar durante o filme. Eu mesmo sou um que adoro filme de terror, mas eu tenho muitos problemas com jump scares. Puta, assim, a pessoa pisando numa folha de papel já me dá um puta susto. E quando eu tomo um susto, eu de vez em quando solto uns puta que pariu. Tipo, Júlio Almeida, se estiver nos ouvindo, é prova disso. Porque Júlio Almeida foi assistir A Bruxa do Robert Eggers comigo, estávamos os dois sozinhos na sala e os dois gritaram quantas vezes foi necessário naquele cinema. Eu também odeio jumpscare, eu grito também, xingo, é um inferno. Eu solto, nossa, eu xingo, eu dou risada. Então, a gente não quer, né, tipo, puta, não, cala a boca o tempo inteiro. Não quero ouvir respiração de ninguém. Mas é importante que você respeite o coleguinha do lado, né? A pessoa do lado que pagou o ingresso e que está interessada em ver o filme e que de repente quer ter uma experiência imersiva, né? Que só o cinema pode oferecer. Imagina a gente tava vendo um lugar silencioso,
e tinha um casal atrás se pegando Não muito estava forte. silencioso. Então, o filme ele é muito silencioso, ele tem pouca trilha sonora, né? O Lugar Silencioso. Então, você tem hora que você se desligava do filme, porque tava lá atrás. Porque tava ouvindo aquele A pessoa tá sentando no atrás colo da do gente. outro. Ter uma ideia do negócio, uma tá sentada no colo da outra no cinema. Então, se tivesse uma lanterninha ou tivesse alguém vigiando, isso não aconteceria, entendeu? A gente foi numa pré-estreia, no dia anterior que nós estamos da gravação desse podcast, eu e a Gabi, a gente foi numa pré-estreia, nós fomos ver o Maxine. Nossa, como eu odeio vocês dois. Mentira, não odeio, não. E aí, a pré-estreia teve uma coisa que a Gabi falou, né? Ou seja, a gente foi entrar e deu lá o negocinho da pipoca, não sei o quê. E deu um negócio para lacrar. E aí eles deram aquele plastiquinho lá, não sei o que obviamente Leandro conhece bem de cabines de imprensa, né? De exibições para imprensa, que é para colocar o celular dentro. Isso. Aí a Gabi tá falando, porra, isso aqui devia ser adotado em tudo que é filme, viu? Até no circuito comercial, assim, você vai entrar, você põe dentro de um saquinho, lacra o saquinho e pronto. E torna... Não vai impedir que a gente dentro da sala, a gente viu, né? Que tinha gente que, no fim das contas, em um certo momento, já estava abrindo o saquinho para tirar o negócio. Não, tira foto da tela, tira foto da tela. Falei, caralho. Óbvio que depois, a hora que começaram a passar os seguranças, porque como era pré-estreia, tinha segurança passando o tempo todo, né? Aí a galera se acalmou. Mas óbvio que não dá para impedir. Mas pelo menos dá uma diminuída, talvez, né? Para as pessoas sentirem que aquilo não é bem-vindo, não é legal, dar uma dificultada, né? Dá uma dificultada. Eu acho que quando você precisa explicar para as outras pessoas que aquilo, o básico, né? Que aquilo te incomoda, que aquilo te atrapalha, tem alguma coisa muito errada. Acho que isso tem um pouco do senso da pessoa, sabe? Sim. Acho que as pessoas precisam parar de ser egoístas, individualistas e achar que ela pode fazer o que ela quiser em qualquer lugar. Esses dias aí eu estava criticando porque tem gente no meu Instagram que passa mal, vai no hospital e ela precisa registrar que está no hospital tomando soro. Sim, eu acho que de todas as piores coisas que eu vejo em Instagram, acho que a que mais me deixa agoniado é a pessoa postando que ela está no hospital passando mal e tomando soro. Mano, tipo, foda-se. Acho que isso é o cúmulo da carência. Fica aí e descansa, né, caralho? É pra você tomar soro e relaxar, caralho. A pessoa tem que descansar, sabe? Então, eu acho que as pessoas elas precisam entender, sabe, os limites, né? E tá tudo bem você ficar 2 horinhas sem postar. Você quer postar que tá vendo o filme? Beleza, posta antes ou depois. Tipo, o Rodrigo faz um negócio super legal que ele sempre posta um filme que ele tá assistindo, o filme do dia. Só que ele não faz isso durante o filme. Quando ele vai ao cinema, ele pega uma foto do pôster, ele posta lá, filme do dia. Desliga o celular, vê o filme. E puta, o Rodrigo é um dos caras que mais curte o filme. Ele tem uma experiência de imersão até maior que a minha. Às vezes eu quero fazer um comentário, vou lá no ouvido dele fazer um comentário, ele, pra mim. E eu nem falei. Né? Então, mano, e ele posta, e ele sempre posta. E assim, que urgência é essa que você precisa postar na hora? Se tipo, você é correspondente internacional, tá estourando uma bomba na tua cabeça, você precisa falar sabe? Não precisa para isso, cara. Não precisa. Pois é, então, sei lá, o Bono tá, a Madonna tá na sala, é por isso que você precisa postar? Deus me a Gabi já passou pela, né, enfim, já assistiu o filme junto com o Danilo Gentili, aí é outra coisa, celebridade, né? Tem que tirar foto. Eu não tenho nem socorro. Eu não tenho nem comentários para isso. Eu tô em situação de cativeiro. Você não pode nem gritar, meu Deus. A gente está chegando aqui na nossa reta final. Queria pedir para a gente, cada um de nós, se lembrar assim, da situação mais, para ilustrar, portanto, o que a gente está falando, da situação mais bizarra que aconteceu com relação a essa coisa de experiências no cinema. Vamos lá, os convidados, eu sei que o menino Leandro tem 1 milhão, né, dessas... Eu tenho 1 milhão, mas a coisa mais bizarra, cara, é que tem muita, sabe? Eu acho que essa do Grindr ganha, mas eu já, tipo,
eu já presenciei gente se tocando em cinema, o que eu acho muito bizarro, sabe? Então, eu não sei, eu acho que eu já vivi muita coisa. Isso é que dá aí no cinema muitas vezes, né? Você vê muitas coisas. Mas eu tenho uma coisa bizarra. Eu fui assistir Twister, isso quando eu era novo. Twister, gente, para quem não sabe, é um filme que está sendo regravado agora, mas teve. Não, vai ter continuação agora. Continuação. Isso é o primeiro Twister, hein? O Twister que conta a história da banda Twister. Mentira, não. 40 graus de ferro. Isso, meu Deus, eu sabia que o Thiago ia fazer alguma citação. Ele sabe essa porra. Thiago Cardim. Então, eu fui assistir Twister e do meu lado tava o Nuno Leal Maia. E quando terminou a sessão, ele vomitou e quase vomitou no meu pé. Era essa coisa bizarra que eu tinha para contar. Caralho! Mano, que isso? Caralho! Para você que não sabe, aliás, eu faço muito esse exercício com a Gabi aqui. Para você que não sabe, o Nuno Leal Maia é santista. Santista, isso aí. Inclusive, quando eu assisti Twister, eu ainda morava em Santos, hoje eu moro em São Paulo. E eu assisti no antigo Cine Roxy. O Cine Roxy ainda existe, mas o antigo Cine Roxy era aquele que tinha 8.000 lugares. Parecia que o espaço ocupava Santos inteira, sabe? Só aquela sala de cinema. E eu fui assistir Twister lá, eu lembro que era um dia em que eu tinha aula, mas eu fui pro colégio e os professores faltaram, bora pro cinema. Era uma coisa que eu fazia muito, eu ia muito ao cinema se não tinha aula. E tinham poucas pessoas, e na fileira do meu lado eu assistindo o filme, e daí eu comecei a reparar, eu acho que é o Nuno Leal Maia. Terminou o filme, ele levantou, olhou para minha cara, olhou para a cara do outro lado e soltou aquele Hugo, chamou aquele Hugo, bem no chão do Cine Roxy. Aí eu pensei exatamente isso, Gabi, eu pensei, puta merda, aí eu fui embora. Maravilhoso. Nossa. Tem uma ocasião que foi bem chato, foi uma vez que foi a mãe e o filho. Acho que o filho não lia direito as legendas, e a mãe ficava falando para ele, mãe, quem falou agora? O que foi agora? E ela falando o que estava acontecendo na legenda para a criança do lado. Oh, meu Deus! Ela narrou o filme inteiro. Isso foi quando a gente assistiu o Doutor Estranho, do Sam Raimi? Foi sim. Foi. O cara tava narrando o filme inteiro pro filho. Tipo, e a gente reclamou e ele ainda chamou a gente de mal educado, porque a gente tava reclamando. Tipo, tá bom, né? Tá, né? Você lembra algum, amor? Eu lembro de algumas. Eu lembro de uma vez que eu peguei pessoas transando no cinema. Também foi uma dessas sessões quando eu era jovem. Eu era jovem e aí eu fui no ano passado, então. E eu fui no cinema no meio da tarde. Eu adorava fazer isso, tipo, sair do trabalho, ou então, tipo, enforcar o trabalho, falar que eu estava doente, e ir no cinema e ficar assistindo vários filmes de arte, qualquer coisa assim. Se eu não me engano, eu acho que eu fui assistir Brown Bunny. Olha só, era Meu Deus! E aí você não quer que pegar esse tipo de coisa no cinema também? Exato! E aí as pessoas se empolgaram com o filme e aí fizeram o que o filme propunha fazer, que era uma felação, mais conhecida como um boquete. E aí as pessoas levaram muito a sério. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Não quero ver isso, eu quero ver no cinema, né? Ô, Tiago, qual o cinema de Santos que tinha a parte de fumantes? Era o Iporanga 1. Isso, era o Iporanga. Isso, aquela de fumantes também tinha umas coisas meio bizarras que acontecia lá. Tinha uma salinha de fumantes para você. Nossa! Tente imaginar. Logo no fundo do cinema onde tinha uma você sala... morria asfixiado. Não, as pessoas iam lá fumar e era, obviamente, tinha um vidro, elas continuavam vendo o filme. Sim, aí só que fumando lá atrás. Só que as pessoas lá, algumas achavam que era para fumar cigarro normal e as outras iam fumar charuto. Esse é o problema, porque as pessoas usavam a própria gira, praticamente a própria gira lá dentro, né? Mas não era um espaço reservado, né? Era muito parecido com o Cine Sesc hoje. O Cine Sesc aqui em São Paulo, ele tem o bar, né? Que tem o vidro, você pode assistir o filme do bar. E lá, esse Iporanga 1, ele tinha uma segunda sala, que era como se fosse uma salinha menor. Só que ela era separada da sala maior,
por um vidro. Então você podia assistir de lá, e você lá nessa sala era permitido você fumar. Então você assistia o filme fumando. O que hoje é inconcebível, né? Tipo, é uma das coisas mais bizarras da história você imaginar. Fora pelo aspecto, tem uma série de aspectos de higiene, não sei o que, mas a segurança. A segurança. Aspecto de segurança, cara. Todo mundo tá com um isqueiro na mão, imagina, num lugar fechado. Nossa Senhora. E outra experiência que eu tenho também, aí eu vivi o outro lado, que na verdade eu levei a minha mãe para assistir um filme no Marabá. Marabá, Marabá lá em cima, quando tinha o mezanino do Marabá. Era super legal assistir do mezanino do Marabá, inclusive, porque a tela era gigantesca e você via lá de cima. E eu fui assistir AI ainda, tipo, inteligência artificial. Gente do céu. E a minha mãe começou a falar e tirar sarro do filme e começou a imitar o Zé Bonitinho quando o Jude Law aparecia, cara. E aí, cara, todo mundo começou a gargalhar e eu querendo me enfiar debaixo gente. Puta que pariu, mãe, cala a boca. E ela mas, mano, agora eu vou fazer o advogado do diabo. Mas todo mundo gargalhava e o mãe cala a boca. Mas agora eu vou ter que fazer o advogado do diabo, porque se eu estivesse assistindo AI e alguém começasse a imitar o Zé Bonitinho, eu ia ser o primeiro a dar uma gargalhada do tamanho do universo e o filme ia ter que ser interrompido, porque eu não ia conseguir parar de falar. Eu ia estimular a pessoa a imitar mais o Zé Bonitinho. Porque, mano, provavelmente a melhor coisa desse filme foi a imitação da sua mãe de Zé Bonitinho. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Você vê como o filme é bom. Então. Eu tenho uma história que é uma história de quando eu estava fazendo. Ainda morava em Santos, mas estava fazendo plantão aqui em São Paulo. E aí, pouco antes de eu entrar, eu consegui fazer o cálculo ali. Pouco antes de eu entrar, estava dormindo aqui em São Paulo, na casa do menino Paulo Martini, inclusive. E aí, o meu plantão começava só à tarde. Eu fui até o shopping ver um filme antes de ir trabalhar. E aí, fui ver a Adaptação. Incrível. Os irmãos Coen. E aí, eu tô sentado vendo a porra do filme. E tem, assim, tinha quase de tarde, né? Era, sei lá, 1h da tarde que eu fui ver o filme. E aí, eu tô sentadinho ali, tinha eu, um casal, umas 4 cadeiras distante de mim. E quando o filme já estava começando, beleza. Pensei, né? Ok e tal. Aí, sei lá, deu 10, 15 minutos de filme começado, entraram 4 adolescentes. Aí sentaram um pouco mais lá na frente. Aí tudo que acontecia era muito engraçado para eles, por algum motivo. Assim. Achavam tudo muito engraçado. Muito engraçado. Riam de tudo. E quando tem a cena em que a Meryl Streep tá chapada, olhando para os pés dela, assim, né? Com os pés para cima, olhando os próprios pés, eles gargalhavam sem parar, assim. E é uma cena que não tem nada de engraçado. É uma cena que é, saca? Tocante, assim, e tal. Sim. Nesse momento, eu perdi a paciência e eu fiz menção de levantar. Mas eu fiz a menção de levantar, não precisou. Porque o cara do casal que estava sentado do nosso lado levantou. E o cara era exatamente isso que o Leandro estava falando. O cara tinha 2 metros de altura por 2 de largura. Eu não tinha reparado que o cara era tão grande. Aí que o cara que levantou, eu vi aquele cara levantando, eu voltei para minha cadeira e falei, deixa estar, vamos lá ver o que vai acontecer. Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Aí o cara desceu até lá embaixo, falou, aí ele não foi, falou, gente, por favor, fiquem quietos. Ele falou, dá pra vocês calarem a porra dessa boca, que eu quero ver o filme, caralho. Instaurou-se um silêncio sepulcral. E acho que ficou um silêncio. Acho que a lembrança que eu tenho é que na hora que ele deu esse berro, inclusive no filme ficou. Até a Meryl Streep ficou quieta. Eu lembro que coincidiu com o filme. Criou-se tinha uma cena de silêncio no filme. Nossa, ali eu tive que me controlar, porque senão o cara ia bater em mim, na verdade. Né? Mas eu tive muita vontade de rir, assim, sabe? Tipo, me controlei demais. Aí a hora que o cara voltou, ainda fiz um sinalzinho para ele, tipo, valeu, bicho, não sei o quê. E o filme transcorreu na maior naturalidade. Mas a gente, para ver um bom filme no cinema, não precisaria ter um armário conosco na sala de cinema. Não precisaria mesmo.
Não precisaria mesmo. E às vezes é legal, porque se você for bem duro nas suas palavras, as pessoas vão achar que o armário é você. E aí elas vão ficar quietas. Isso já aconteceu comigo, inclusive, já. Eu já precisei ser bem enérgico uma vez com um menino que estava atrás da gente, e a gente estava em turma vendo algum filme, não lembro qual filme foi exatamente, acho que foi até Bastardos Inglórios, que estava toda a galera da antiga Arca, menos o Thiago Cardim, não sei se você conhece esse, e aí a gente tinha uma turma que tava, eram umas 4 meninas e mais um menino. O menino, ele estava fazendo escândalo, assim, por todo mundo daquela turma. E ele falava, e gesticulava, e bababá, e bibibi. Eu só virei e falei, dá pra calar essa porra dessa boca, senão eu vou ter que ir aí resolver? Eu não ouvia mais a respiração do menino. E eu falei nesse tom. Às vezes, dependendo do tom que você usa, você passa a impressão de ser um puta de um cara macho, né? E aí, quando acende a luz, eles dão de cara comigo, né? Aí já vi. Uma coisa que a gente se arrepende ver quando vê filme da Marvel nas primeiras semanas, né? É horrível, porque eu lembro, acho que no último Homem-Aranha, foi o Homem-Aranha, que toda hora o cara fala, agora vai aparecer! Vai aparecer! Que quando tava tinha só o boato que apareceu os outros Homem-Aranha, é agora! Olha lá! Aí apareceu, parece que o cara ia gozar. Aí eu falei, puta merda, deixa pra lá, pode saber spoiler, pra tudo, eu não vejo mais esses filmes da Marvel em primeiras semanas, deixa pra lá. Que gente do céu. Eu não posso comentar muito sobre isso, porque o meu arrependimento já morreria no ver filme da Marvel, ponto. Leandro, você, por acaso, sairia da sala de cinema se, ao assistir, não sei, talvez, vou dar um exemplo aqui, nada específico, tá? Assim, Pânico 4. Não tô dando nenhum exemplo muito específico, assim. Né? Mas se as pessoas, por exemplo, estão lá assistindo o filme e do nada resolvessem que levantariam depois que o Jay e o Silent Bob aparecem, vamos embora, então, tá? Acabou o filme. Provavelmente. Não é um exemplo real. Provavelmente. A gente já deixou de ver um filme. Olha, isso me lembrou outra coisa. A gente já deixou de ver um filme porque o pessoal estava saindo da sessão anterior, era um filme de assassino, e a pessoa saiu contando quem era o assassino. Não, era o do boneco lá, que os pais tinham um boneco, a minha. É, o boneco do mal. O boneco do mal. Mas esse aí, se vocês não viram, vocês se livraram. Não é? Esse filme é uma merda. No final das contas, a pessoa salvou a nossa vida, né? Salvou. O Aiden, meu filho, me fez ir assistir com ele. Eu quase arranquei os meus olhos. Só não foi pior do que a experiência de ver internet o filme. Que essa aí... Meu Deus do céu. Mas você foi ver Cinderela Baiana no cinema? Não fui. Então eu ganhei de você. Não fui. Olha porque aí. eu fui ver Cinderela Baiana no cinema. Mas respondendo a tua pergunta, Thiago, se no meio do filme aparecesse o Jay e Silent Bob, eu ia fazer uma análise morfológica da questão. Eu ia pensar, esse filme foi dirigido por David Fincher? Se não, eu saio. Caso contrário, eu fico. Porque aí existe uma probabilidade deles serem assassinados assim que aparecessem em cena. Então, acho que tudo é uma questão de análise. Ponto de vista. Muito bem. Isso, tem que entender todo o cenário em volta, né? Muito bem. Meus queridos, muitíssimo obrigado por esta participação incrível. Finalmente, vocês que legal. Estrearam nesse podcast. Saibam que a gente é do tipo que a gente gosta de chamar os amigos sempre. Então, enfim, sejam preparados para outras convocações, quando for o caso. Para falar de Gibi de Hominho, talvez, sei lá. Eu fico muito feliz, e se você me chamar para falar sobre Gibi de Hominho, eu vou inclusive me preparar lendo vários gibis de Hominho, para poder ter coisa para falar, né? Puta vida, peraí, essa promessa aí... vai prometer, vai. Não promete não. Authority é gibi de Hominho também, não é? E os personagens vão estar no filme do Superman aí, ó, no próximo filme do James Gunn. Os personagens do Authority? Sim, menino! Vai ter o cara que enfia a baqueta lá no outro ou não? Esse é Planetário. O Planetário. Tá. Então, beleza. Não, na verdade, para ser honesto, o Authority vai ter filme, né? Desse novo universo do James Gunn, mas a menina, que é a engenheira lá, do Authority, ela vai aparecer no filme do Superman, pelo menos ela. É que o Leandro ele ficou preso numa cena do Planetário que o cara
a Jane Sparks fala pro baterista que ela ia enfiar a baqueta tão fundo nele que ele ia tossir e sentir o gosto da baqueta. Aí o Leandro ficou. Aí o Leandro guarda pra vida inteira essa. É um quadrinho maravilhoso. Sabe o que eu gosto do Authority e do Planetário? Que é assim, eles fazem um desenho. O desenho, as pessoas elas estão ou sorrindo, ou elas estão sérias, e o que está saindo de diálogo do balão é uma atrocidade sem fim. E eu acho isso muito legal, a atrocidade que eles estão falando, mas a cena tá tipo super séria, assim, sabe, o desenho que eles fazem. Então, nossa, esse quadrinho em específico, desse do Planetary, eu tenho gravado na minha memória desde que eu li há 21 anos atrás, porque foi exatamente 21 anos atrás que eu li. Eu li em 2003. E o Leandro gosta da Jessica Jones também, que ela deu... E eu gosto da Jessica Jones porque tem uma cena lá que ela liberou o fiofó pro Luke Cage. E eu achei que foi muito corajoso. Eu acho que vai para os anais dos quadrinhos. Isso. Literalmente. Eu acho que você mede o grau de comprometimento e coragem e valentia de um super-herói medindo para quem que ele libera o fiofó. E a Jessica Jones ali, ela comprovou que realmente ela tem dignidade, sabe? Muito bem. Bom, é isso. Eu sempre costumo terminar esse programa, na verdade, pedindo para vocês fazerem... Mas aí vocês que sabem, né? Porque tem gente também que chega aqui e fala, não tenho jabá nenhum, foda-se. Não tenho rede social, não quero que me sigam, foda-se. Me esqueçam. Leave me alone. Digam se for o caso, né? Se vocês... Tem algum lugar que vocês querem que as pessoas sigam vocês ou não? Foda-se. Falem por vocês e me vejam só quando eu aparecer aqui, tá bom demais. Quando eu aparecer aqui... É que, bom, a gente colaborava muito pra Arca, né? E depois da Arca eu meio que segui uma vida normal. Mas você chegou a colaborar durante um tempo pro Judão também, não? Colaborei pro Judão, colaborei pro Whiplash, colaborei para alguns lugares. Mas hoje eu tô mais escrevendo umas resenhas de uma linha mesmo no Letterboxd. Eu descobri que o Letterboxd é muito divertido. Inclusive, até emendando para o assunto desse podcast, eu estava lendo algumas críticas lá de Um Lugar Silencioso dia 1, e teve uma crítica que me chamou bastante atenção no Letterboxd, que o cara fala assim, esses monstros deveriam ser contratados pelas salas de cinema. O que... Foi uma das críticas mais curtidas, por sinal. Achei muito legal. Enfim, eu tô lá no Letterboxd só, Leandro _ Fernandes, se alguém quiser seguir, mas também, tipo, se não quiser seguir também, gente, tá tudo em paz, meu. Continua amando todos vocês. Pô, gente, vocês viram quem acompanhou o podcast desde o começo sabe, Leandro, 100 e pouco. Quantos filmes você já viu esse ano? Esse ano foi quase 200. Desses quase 200 foram 108 filmes no cinema. Malandro, porra, tem coisa pra caralho lá, vai lá, porra. As salas exibidoras me amam. Tem uma HD dele aqui bem recheada, que ele vê algumas coisas bizarras. Eu tenho alguns fornecedores aí de... Leandro é aquele cara, inclusive, que por vezes, Júlio Almeida, que eu sei que também nos ouve aqui, Júlio vai lá procurar o que ele escuta, o que ele assiste, aliás, e vai ver a crítica que ele fez e depois fica comparando. Se eu assistir, se o Paulo assistir, ele fica comparando. Esse aqui tá certo, tá errado, tá errado. Ele sempre faz isso, meu. Ele sempre faz isso. E é muito engraçado que dos três, o meu gosto bate muito com o gosto do Júlio, porque assim como ele, eu gosto muito de filme de terror, né? Assim, aqueles filmes de terror B, C, D, E, F. Então o nosso gosto bate muito. Inclusive, só para finalizar minha participação, se você já ouviu falar de um filme chamado In a Violet Nature, que é A Natureza Violenta, que é um filme de terror australiano que saiu e tem uma cena incrível que é a cena da yoga. Eu recomendo que todo mundo vá no YouTube e procure cena da yoga In a Violent Nature. Vocês vão gostar. Eu não sei se as pessoas vão gostar da gente ou não por causa desse comentário final. Vão. Se você que está nos ouvindo aí se arrepender disso, saiba que a culpa é do convidado, não é nossa. Tipo, tá? O portal não tem responsabilidade pela opinião dos envolvidos. Exatamente, por favor. Beijo, seus lindos, e até a...
como vocês são amigos, obviamente, eu digo sempre, até a próxima. Até a próxima. Tchau, gente. Beijo, Gabi. Beijão, Gabi. Tchau, tchau, Thiago.